Excelente quinta-feira para você, assinante do canal Nosso Futebol e seguidor da Central do Timão. Eu sou o Guilherme Moraes e trago para você tudo de mais importante do dia do Esporte Clube Corinthians Paulista aqui no Jornal da Central. Na tarde da última quarta-feira, sob a pressão de um forte sol, o Corinthians visitou o Taubaté pela penúltima rodada da primeira fase de classificação do Paulistão Feminino. Com um time completamente alternativo, as Brabas venceram o time da casa por 3-0, com gols de Carol Nogueira, Milene e Andressa, e seguiram líderes da tabela. Já líder isolado desta primeira fase, o Corinthians chega aos 28 pontos e se isola ainda mais, restando apenas uma rodada para o fim da classificação. Agora são 9 vitórias e um empate em 10 jogos disputados, sendo o único time sem nenhuma derrota. O próximo jogo das Brabas acontece neste sábado, pelo Brasileirão Feminino. Depois de vencer o Santos por 3-0 na Vila Belmiro, o Clássico Alvinegro acontece na Fazendinha, valendo vaga na final do Campeonato Nacional. Time formado por ídolos alvinegros fará um amistoso comemorativo dos 113 anos de fundação do clube. O adversário será o Real Madrid, as lendas, equipe de jogadores históricos dos merengues. Nomes como Edilson, Marcelinho, Vampeta, Dinei, Ricardinho e Fernando Baiano estão confirmados pelo Timão. Direto da Neoquímica Arena, nosso repórter Vinícius Lúcio traz todas as informações e bastidores dessa coletiva. Guilherme Moraes e amigos do canal Nosso Futebol, estamos aqui na Neoquímica Arena, isso porque amanhã é dia do aniversário do Corinthians, com cobertura completa da Central do Timão, e vocês também vão acompanhar tudo aqui no canal Nosso Futebol. O Timão, campeão de 2000, jogou diante do Real Madrid, e o Corinthians convidou as lendas do clube madrilenho para vir aqui na nossa casa. Será o seguinte, Masters do Corinthians contra as lendas do Real Madrid. E vocês vão conferir tudo aqui na Central do Timão, junto com o canal Nosso Futebol. Rolou na quarta-feira uma coletiva, envolvendo os personagens da partida desta sexta-feira, que começa às 20h30. Veja só o que falou o Dinei, por exemplo, sobre o Mundial de 2000. A gente tinha acabado o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, né, Baiano? De 1999, a final foi dia 22 de dezembro. Então, a maioria dos atletas já estavam tudo esgotado. E o campeonato mundial começou, acho que em 10 de janeiro, foi isso. Foi isso. Então a gente já estava com aquilo. Primeiro, já disputar o Campeonato Brasileiro, que ser campeão do Campeonato Brasileiro, que foi muito difícil contra o Atlético Mineiro em 1999. Passou o Campeonato Brasileiro, o Oswaldo de Oliveira falou assim, agora a gente não vai dar nem tempo de comemorar, porque já vai vir o Mundial. E outra, para nós, e eu lembro muito bem, porque o Corinthians foi convidado porque tinha sido campeão brasileiro de 1998, se vocês não entendem bem. Que a gente só entrou no Mundial pelo brasileiro de 1998. Para vocês verem que eu lembro muito bem disso. Porque se o Corinthians não fosse campeão brasileiro de 98, a gente só conseguiu a passagem para o Mundial porque a gente é o país sede e o Corinthians foi campeão de 1998. Então o Oswaldo falou assim, ó, não vai dar tempo para festas, vão passar só o Natal e o Ano Novo. E depois tem o Mundial. E nós se preparamos muito bem. E por quê? Porque tinha um outro lado, o Real Madrid. Você sabe que é o Real Madrid. O Real Madrid é um dos maiores clubes do mundo. Poderoso Real Madrid. Então, a preparação foi muito forte para o Corinthians, se preparando ainda mais o jogo contra o Real Madrid. E o jogo, vocês viram, foi um puta jogo, entendeu? Quase que o Sábio estraga a nossa festa, né? Quase que a gente não classifica. Que foi o Fábio Luciano, né, sabe? Foi no final do jogo. Foi no final do jogo, 2-2, jogo difícil, pênalti para eles, mas né, o Emerson já trabalhou com o Dida, sabe como é que é o Dida, né? Então, eu vou te falar uma coisa, então nós se preparamos muito contra o Real Madrid. Então, eu vou te falar uma coisa, eu acho que a final mesmo, nossa, não foi nem tão contra o Vasco, foi acho, contra o Real Madrid. O melhor jogo do Corinthians no campeonato foi contra o Real Madrid. Outro personagem importante que vestiu a camisa do Corinthians e esteve aqui foi Fernando Baiano. Ele que bateu o pênalti na final da decisão de 2000, falou como foi aquela experiência de viver a Copa de Juniores um ano antes e o Mundial um ano depois. Vinícius Lúcio, Central do Timão. Dinei, Fernando. Primeiro para o Fernando Baiano, que um ano antes ele jogou a Copinha e foi campeão, né? Quero que você conte um pouquinho dessa trajetória de um ano até ser campeão mundial, batendo pênalti na final e convertendo, né? Coisa que o Edmundo não fez. Para você, Dinei, eu quero que você conte aí também, se você não estivesse em campo, se você estaria na arquibancada, já que você é um jogador oriundo das arquibancadas.
Um ano atrás, né? Para quem não sabe, eu estava disputando a final da Copa São Paulo, né? Com 19 anos, 18 para 19 e 19 para 20 nos profissionais. Eu acho que aqui todos tiveram esse começo, né? Começo de subir, de ter toda a adaptação, de poder se firmar no profissional. 98, né? Em 99 a gente se sagrou campeão da Copa São Paulo, que eu acho que é a grande vitrine, né? Que revela grandes jogadores, que revela o pessoal para se firmar no profissional, depois seguir suas carreiras fora do país ou aqui mesmo no Brasil. E em 2000 já tinha ali um ano e meio de profissional, pude me integrar ao elenco profissional do Corinthians e poder fazer parte dessa grande conquista. Então, para mim foi marcante, né? Meu começo de carreira, como eu falei, depois jogar fora do país, realizar outros objetivos. Então, para mim foi algo que marcou bastante, até pela idade, né? Hoje, molecada aí já 19, 18, tem aquele receio de, não, na época a gente tinha uma base muito forte, né? Como eu falei que eu treinei, joguei aqui, que era CT, nesse estádio onde a gente está hoje. E realmente foi uma coisa que marcou bastante na minha vida e com certeza para todo torcedor corintiano também. Sua pergunta para mim? Eu sou um privilegiado, né? Nasci corintiano, era de arquibancada, da Gaviões da Fiel, que todos sabem. Não fui um craque, mas, né, fui agradecido, graças a Deus, de jogar no meu clube de coração. E se não tivesse jogando no Esporte Clube Corinthians Paulista, com certeza eu estaria no Maracanã com a Gaviões da Fiel lá, gritando o outro do Poder do Timão. Eu só tenho que agradecer tudo que Deus me deu, de estar em campo. E se não estivesse em campo, você sabe onde que eu estaria, junto com a Gaviões da Fiel e torcendo pro Corinthians. Do lado do Real Madrid tínhamos Emerson e também o Sávio. O Sávio falou da importância do Mundial para a equipe do Real Madrid. Estava, se eu não me engano, em meio a 3 competições, que era a Liga dos Campeões da Europa, o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei. Então, eu lembro bem que nós embarcamos para o Brasil, realmente eu via nos jogadores a importância que tinha e a possibilidade, vamos dizer assim, em praticamente um ano depois, né? Porque nós tivemos o Mundial em 98 em Tóquio contra o Vasco, que nós fomos campeões, e um ano praticamente depois, um ano e pouco, nós tínhamos a possibilidade de ganhar um outro Mundial. Então, acho que a partir do momento que a gente encarou isso de uma forma muito, muito profissional. Então, chegando aqui no Brasil, a gente sabia da importância que era o campeonato, a importância de jogar no Brasil e de jogar também com um grande clube que era o Corinthians. Nós sabíamos já do potencial e dos jogadores que tinham o Corinthians. E muitos jogadores que não tinham essa dimensão, eu com a experiência que tinha de futebol brasileiro, e o Roberto Carlos na época também, nós passamos exatamente do que nós sabíamos daquele elenco, daquele time que o Corinthians ia, e da força realmente da sua torcida, que era jogar aqui em São Paulo. Mas a gente encarou realmente como um campeonato importante, como um mundial, tanto que o jogo... Desculpa aí, cara, sabe? Mundial. Para quem não acha que é mundial, já está explicado, é mundial. Da FIFA ainda. E eu acho que o retrato disso também foi o jogo. Gui, fico por aqui, me despeço de vocês, mas volto no canal Nosso Futebol com tudo que rolar nesta sexta-feira aqui direto da Neoquímica Arena. Vamos que vamos, vai Corinthians! Cássio beira a perfeição, faz milagres e é eleito o melhor jogador em campo. Cássio continua intocável debaixo das traves alvinegras e aos 36 anos segue sendo nome de destaque e de confiança em decisões do Corinthians. Na noite da última terça-feira, o goleiro foi o melhor em campo na classificação à semifinal da Copa Sul-Americana. O lendário camisa 12 operou milagres e foi decisivo nas penalidades máximas. Diante da equipe argentina, Cássio defendeu quase todas as finalizações do clube argentino que foram no gol. O gigante encerrou o jogo com 10 defesas,
maior número registrado na base de dados dele no SofaScore, aplicativo especializado em estatística, junto com a partida contra o News Old Boys. Cássio chegou a 32 penalidades defendidas com a camisa do Timão. O Corinthians avançou para a semifinal da Copa Sul-Americana ao vencer o Estudiantes nos pênaltis por 3-2, após perder o jogo de volta por 1-0. A partida aconteceu no estádio Jorge Luiz Hirsch, em La Plata, na noite da última terça-feira, e foi comandada por Vanderlei Luxemburgo. Além da classificação, Luxemburgo também expressou sua visão sobre o próximo desafio do Corinthians, um clássico contra o Palmeiras no próximo domingo. Vitória, né? E não viemos de um jogo não bom contra o Goiás, né? Que nós tínhamos a obrigação de ganhar, independente de jogadores que iriam jogar, né? Tínhamos a obrigação de ganhar para avançarmos, né? E agora temos um jogo. Eu falei sobre isso aí, uma pergunta que me foi feita na coletiva passada, os jogos seriam difíceis, nós teríamos pela frente muitas coisas acontecer. Eu falei, mas deixa chegar os jogos, né? E aí já passamos. Agora tem o Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer com o Palmeiras. É um derby, é um jogo duro, uma grande equipe do Palmeiras. Agora temos que nos preparar para isso. Este vídeo foi um oferecimento da Fala Timão, a operadora oficial do Corinthians. Para saber de planos e benefícios, acesse falatimão.com.br ou através do Instagram Fala Timão Oficial. Eu sou Guilherme Moraes e fico por aqui em mais um Jornal da Central. Siga a Central do Timão em todas as plataformas e para saber de todas as modalidades do Corinthians, acesse www.centraldotimão.com.br. Até a próxima! Vai Corinthians!